uma matéria do nosso querido Marcelo Ayler falando, né? E aí, existe mesmo essa história? Como é que funciona? O Ciro pode, de fato, ser expulso? Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele nos conta. Que depois de uma votação pífia na eleição de 2022, o Ciro Gomes adotou uma postura errática e reacionária, principalmente quando a pauta envolve Lula e o Partido dos Trabalhadores. Ele também acumula uma série de derrotas à frente do PDT cearense. Ainda nas eleições de 2022, ele se recusou a apoiar a candidatura de Jesus da Stella e a se coligar com o PT para disputar o governo estadual. O resultado é o Mano de Freitas, do PT, se elegeu no primeiro turno. Aí é que ele elenca as derrotas e fala que, segundo informações da CNN Brasil, as posições de Ciro Gomes e suas sucessivas derrotas se tornaram um peso para o PDT, pois o ex-presidenciável rachou com o irmão Cid Gomes e virou um obstáculo para a formação de uma federação entre PSB e PDT. Diga, Miguel. Não, deixa que eu continue, eu leio a matéria. Desculpe interromper, é porque o seu som está um pouco ruimzinho hoje. Aí já está na sua hora, depois se você depois, eu acho que é um bug no StreamYard, acho que nem é culpa sua, não. É a do StreamYard, que o StreamYard está dando esses bugs. Mas deixa que eu termine aqui, eu leio essa história aqui na matéria que você separou, tá? E comento essa história do Ciro e do PDT em Fortaleza. Beleza, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Arinha. Então, deixa eu falar disso, que eu acompanho muito Fortaleza, Aninha. Sim. Você acompanha a história do Ciro também. Acompanho. Hoje mesmo eu vi. Hoje eu vi 3 podcasts de Fortaleza, pra você ter ideia. 3. Um do Jornal O Povo, outro do Diário do Nordeste e as Cunhãs, né? Teve uma reportagem da CNN Brasil em que o repórter lá, um dos âncoras, estava comentando que o Ciro está apoiando de forma meio tácita, né? Porque quem está apoiando assim, quem está botando as caras é o Roberto Cláudio, que é o ex-prefeito de Fortaleza, do PDT, que é o braço direito do Ciro, é do grupo do Ciro. E todo o grupo do Ciro está botando as caras, está o tempo inteiro aparecendo com o André Fernandes. O tempo inteiro. Assim, colou no André Fernandes, fazendo campanha na rua, distribuindo adesivo, está o tempo inteiro com... o Roberto Cláudio é Ciro. Ciro Gomes. Mas o Ciro não está dando as caras. Tanto que até que os ciristas, eles ficam falando, não, o Ciro não é fake news, o Ciro ainda não se declarou. Ninguém é bobo, né? Teve reportagem já no Jornal O Povo, reportagem com fontes do PL, dizendo que o Ciro Gomes se reuniu com o André Fernandes, mais de uma vez, que está dando conselho para o André Fernandes, e que o Ciro Gomes está articulando... Mas é até bom isso, porque foi só o Ciro entrar na campanha do André Fernandes que ele começou a cair. O André Fernandes começou a cair. Então foi isso. Mas o fato é que o Ciro Gomes está apoiando o André Fernandes. Isso aí causou um grande constrangimento no PDT. Porque o André Fernandes, ele não é apenas um cara de direita, assim, ou de centro. Ele é bolsonarista raiz. Durante a pandemia, ele foi contra a vacina, ele foi contra distanciamento social, ele tem posições muito radicais. Ele está se escondendo agora, escondendo o Bolsonaro, dando uma de bonzinho, só que não engana só quem é trouxa. O pessoal de Fortaleza sabe que ele é um cara perigoso, uma vitória dele seria uma vitória do bolsonarismo, né? Ainda tem esse quadro nacional que o Ciro, tomado por ódio, não está vendo. Né? O pessoal dele não está vendo que ele está alimentando o bolsonarismo. O André Fernandes, no 8 de janeiro, ele foi para Brasília. Ele, por pouco, não foi preso lá no meio da quebra-quebra, porque ele foi lá, ele estava no acampamento, foi incentivando o pessoal. Ele foi para o Brasil, fez vídeo incentivando, sim. Né? Aí, enfim, voltando à história, aí, nessa reportagem do CNN Brasil, eles estavam comentando isso. Aí um deles puxa o celular e fala, acabei de receber a mensagem de um quadro importante do PDT nacional, dizendo que o Ciro Gomes vai ser convidado a se retirar do partido. Entendeu?
E ele falou, aí daí surgiu essa coisa toda. Ciro Gomes expulso, Ciro Gomes vai sair do PDT, o que já era meio que óbvio, porque quando o Carlos Lupe, que é o presidente de facto do PDT, ele está licenciado, mas é a grande figura do PDT, o André Figueiredo é o presidente interino. O Carlos Lupe ele faz um vídeo desautorizando qualquer apoio ao André Fernandes, dizendo que o André Fernandes é o filhote da ditadura, que um partido Leonel Brizola nunca poderia apoiar um filhote da ditadura militar. Ele desautoriza e já, de certa forma, do ponto de vista político, sabe, já colocou uma risca, né? O pessoal fala uma risca d'água, uma risca n'água. Colocou uma risca dentro do PDT. Então, é isso. O que você acha dessa história? Eu acho que as condições de participação dele dentro do partido vão ficando cada vez mais deterioradas. Porque se você tem duas lideranças, como o André Figueiredo, o próprio Lupe, já teve a briga com o irmão, ele vai ficando extremamente isolado dentro do próprio partido e se distanciando de uma certa coerência que é esperada de uma liderança nacional, foi candidato a presidente pelo partido. Então, é como se ele não combinasse mais, como não coubesse mais dentro do partido, ele não é capaz de agregar dentro do partido, ele não é capaz de criar consensos dentro do partido, ele não é capaz de transmitir uma coerência para a população entre o que é ser do PDT e as bandeiras e com quem o PDT se alinha. Então, eu acho que ele mesmo foi construindo essa situação. Pode ter sido autossabotagem em alguma medida, mas ele mesmo foi criando as condições para essa situação extremamente desconfortável. Imagina que seja desconfortável para ele, para os correligionários dele, e acaba criando um problema mesmo dentro do partido. É a visão É muito constrangedor para o PDT nacional. Né? Por mais que o PDT seja um partido que tem uma certa flexibilidade ideológica, que inclusive, de certa forma, foi uma técnica que eles usaram, que muitos partidos usam, PSB, os partidos assim, que são mais de centro-esquerda, eles usam, que é ser mais flexível do ponto de vista ideológico, né? Aí recebe prefeitos mais conservadores, o PDT tem prefeito bolsonarista, né? Só que quando você tem um caso, uma cidade estratégica, que chama a atenção nacional, né? Sim, o PDT, nas questões assim, que mexem com a imagem nacional do PDT, o partido é sempre muito cuidadoso. Por isso que, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, que eles ficaram muito furiosos com a Tabata Amaral, porque era uma questão nacional, sabe, para eles, a questão da aposentadoria. Eles se ligam nessa questão nacional. No varejo pequeno, eles não dão bola. Um cara do prefeito fez isso, eles fingem que não viu nada. Né? Mas esse grande o atacadão, né, o nacional, eles têm essa... É o perfil do PDT, é uma característica do partido que ele fez ele sobreviver até aqui. Só que mas o Roberto Cláudio causou prejuízo causou prejuízo. O Sarto, que é o prefeito ainda, né, que não passou para o segundo turno, ele teve 11%. Então, quando o Roberto Cláudio ele apoia o André Fernandes, ele está fazendo campanha, assim, freneticamente. O Sarto, que é o prefeito, falou que está neutro, só que está demitindo todo mundo na prefeitura que está apoiando Evandro, todo mundo. Aí é uma neutralidade hipócrita, né? Porque ele está colocando toda a máquina a serviço do André Fernandes. Né? Então está um duelo de titãs em Fortaleza, né? Porque o grupo do o Ciro Gomes está jogando todo o que restinho de prestígio que ele tinha, ele está jogando tudo nessa eleição, o grupo dele está jogando tudo. É uma luta de vida ou morte para o Ciro Gomes, de vida ou morte, entendeu? Agora,
O eleitor, aqui, francamente, o eleitor, isso é ótimo que seja assim, ele não está ligando para o Ciro Gomes, que se vai pegar bem para o Ciro ou não, ou para o Roberto Cláudio. O eleitor, ele está fazendo a escolha dele. E você tem um movimento agora de recuperação do Evandro. Datafolha só sai no sábado. Entendeu? Você tem pesquisas pequenas que estão tendo dificuldade. Tem pesquisa pequena que mostra o André na frente ainda. Só não está fácil. Essa Quest é a primeira pesquisa que mostra o Evandro. A primeira pesquisa no segundo turno mostra ele na frente. Você tinha pesquisa mostrando o Evandro superando no primeiro turno, lá antes do primeiro turno. Só que não vale porque era antes do primeiro turno. Essas pesquisas entre o primeiro e o segundo turno são pesquisas melhores do que as pesquisas antes do primeiro turno. Porque você tem um primeiro turno que já permite que o pesquisador, a pessoa que faz análise da pesquisa lá, não assim analista, jornalista que nem eu, mas a pessoa que faz análise dentro do instituto, né? A pessoa, assim, o matemático, digamos assim, o matemático dentro da empresa de pesquisa, ele já tem uma referência, que é a votação no primeiro turno. Essa referência, para ele, ajuda muito ele construir uma simulação mais precisa. Então, essas pesquisas, elas costumam ser mais precisas. E o movimento, né, a gente tem aqui, pedir para a Yara, separou, o movimento é muito interessante aqui, ó. Isso aqui que é por gênero. Mulheres, homens e mulheres, gênero. Uhum. Masculino está com o André Fernandes, quase 50%. E 50% com o Evandro, das mulheres. 50% dos homens. Interessantíssimo, né? Essa de gênero, dentre as estratificadas, a mais interessante é essa de gênero, porque é que tem uma menor margem de erro em função de ser dois grupos grandes, né? É basicamente metade da população mulher, metade é homem. Então as margens de erro são melhores. Aqui, 4 pontos a margem de erro feminino. 4 pontos. Então elas são mais precisas. E elas mostram de forma muito clara que o Evandro Leitão está conseguindo o voto das mulheres. E quem tem voto da mulher vai ganhar essa eleição. Entendeu? Vai ganhar, porque a mulher é a maioria em Fortaleza. Em Fortaleza, até um pouquinho acima da média, a maioria em relação a outras capitais. Sim. Então, se o Evandro Leitão mantiver essa margem, ele ganha essa eleição, né? Então, esse é um dado. Aqui, ó, por idade. Isso é interessantíssimo. O Evandro Leitão virou o jogo na juventude. O André Fernandes, deixa eu ler aqui que o pessoal às vezes não enxerga. Pessoal, a gente está analisando aqui a pesquisa Quaest, foi divulgada hoje, Fortaleza. Aí aqui na tela está a estratificação por idade. Tem 3 colunas por idade: 16 a 34 anos, 35 a 59 anos e mais de 60 anos. Essa primeira coluna aí, do jovem, o André Fernandes dava uma surra no Evandro Leitão, entre jovens. Agora o Evandro superou o André entre os jovens. Isso aí é um grande feito. Claro que a margem de erro é alta, então pode ter variação. Mas você vê que o Evandro está liderando em todos os segmentos etários, em todas as faixas etárias, Ana. Então, é uma posição muito sólida, entendeu? É uma posição muito sólida. Ele supera em todas as faixas etárias. E vamos ver aqui a próxima aqui. Por escolaridade, também, ó como é sólida a vantagem do Evandro. O Evandro Leitão, ele está superando o André Fernandes, do PL, bolsonarista, em todas as faixas etárias. Ensino fundamental, aí ele dá uma surra, superou no ensino médio, que antes o André tinha maior pontuação, e também supera com o ensino superior, ou seja, o Evandro está crescendo de forma muito consistente
em todos os segmentos importantes da sociedade de Fortaleza. Isso é um ótimo sinal. Por renda, também cresceu o Evandro. Ele ainda, o André ainda está na frente nessa faixa intermediária de 3 a 7, faixa importante, evidentemente. Só que Evandro ele continua crescendo e liderando com muita força entre os mais pobres, que é a maioria esmagadora da população de Fortaleza, né? É do Brasil e é de Fortaleza. Até 3 salários, ele tem 45% contra 38% do André. E ele supera também entre os mais ricos, porque o Evandro ele tem uma entrada também em um setor importante da elite de Fortaleza. A elite de Fortaleza é de esquerda, tem uma elite de esquerda em Fortaleza, é uma cidade do Nordeste, né? Afinal de contas, né?